Cofator. Então aqui, ó, C e J é igual a menos 1 elevado a I mais J vezes D e J. C e J é o cofator de A e J. E D e J é o menor complementar de A e J. Então aqui, ó, primeiro exemplo. Dada a matriz A, então aqui, ó, calcular os cofatores C11 e C23. Então aqui, ó, primeiro eu vou calcular esse cofator aqui, ó, o C11, que é o cofator do elemento A11. No caso, o elemento A11 é o elemento aqui, ó, que está na primeira linha e na primeira coluna. No caso aqui é o 2, certo? Então aqui, ó, vou calcular o cofator aqui, ó. Então eu tenho o cofator C11 vai ser igual a menos 1 elevado a I mais J, 1 mais 1, 2, vezes D e J. D e J é o menor complementar. O que é o menor complementar? É o determinante da matriz obtida dessa matriz aqui, ó, eliminando a linha e a coluna do elemento considerado. Nesse caso aqui eu estou calculando o cofator do elemento A1. Então nesse caso eu vou eliminar aqui, ó, a primeira linha e a primeira coluna. Então, eliminando a primeira linha e a primeira coluna, eu tenho os elementos aqui, ó, menos 2. Então, aqui fica, ó, menos 2, menos 1, 4 e menos 3. Então, aqui, o menor complementar é o determinante dessa matriz aqui, ó, de ordem 2. Então, agora eu tenho, ó, C1 é igual a menos 1 elevado ao quadrado fica 1. Então eu tenho 1 vezes. Calculando o determinante aqui, eu tenho, ó, multiplicando a diagonal principal, menos 2 vezes menos 3 vai ficar 6. Multiplicando a diagonal secundária, eu tenho menos 1 vezes 4, fica menos 4. Só que eu troco o sinal, então fica mais 4. Então aqui eu tenho C1 é igual a 1 vezes 6 mais 4, 10. Então o cofator aqui, eu tenho C1 vai ser igual a 1 vezes 10, 10. Certo? Agora eu vou calcular o C23, que é o cofator do elemento A23. No caso aqui, o A23 é o elemento que está na segunda linha e na terceira coluna, que é o menos 1. Certo? Então aqui, ó, eu vou pegar, ó, C23, que é o cofator do elemento A23, é igual a menos 1 elevado a I mais J. 2 mais 3, 5, vezes o menor complementar. Então, o menor complementar aqui, ó. Então, vou pegar essa matriz aqui e vou eliminar a segunda linha e a terceira coluna. Eliminando a segunda linha e a terceira coluna, eu tenho essa matriz aqui, ó. 2, 5, 6 e 4. Então, o menor complementar é esse determinante aqui de ordem 2. Então, eu tenho, ó, C23 é igual a menos 1 elevado a 5 fica
menos 1. Vezes. Calculando o determinante aqui, ó, eu tenho, multiplicando a diagonal principal, 2 vezes 4, 8. Multiplicando a diagonal secundária, 5 vezes 6, 30. Troco o sinal, fica menos 30. Então agora eu tenho, ó, C, 2, 3 é igual a menos 1 vezes 8 menos 30, vai ficar menos 22. Então, o cofator C, 2, 3 é igual a menos 1 vezes menos 22, vai ficar mais 22. Certo? Segundo exemplo. Calcular o cofator do elemento A33 da matriz. Então aqui, ó, o elemento A33 dessa matriz aqui, ó, é o elemento que está na terceira linha e na terceira coluna. Então aqui eu tenho terceira linha, terceira coluna. Então o elemento aqui, o A33, é igual a menos 2. Então eu vou calcular o cofator do elemento A33. Então, vou pegar aqui, ó, no caso C, 3, que é o cofator do elemento A33. Então aqui eu tenho, ó, menos 1 elevado a I mais J. Então, 3 mais 3 vai ficar 6 vezes o menor complementar. No caso aqui, o menor complementar, eu vou pegar essa matriz aqui, ó, e vou eliminar a terceira linha e a terceira coluna. Então aqui, ó, terceira linha e a terceira coluna. Então aqui, ó, eu tenho essa matriz aqui, ó, 2 menos 4, 5. Depois, 3, 2 e 0. Depois, 1, menos 3 e 2. Então, agora aqui, ó, o determinante, no caso aqui, ó, o menor complementar, é o determinante dessa matriz aqui, ó, de ordem 3. Então, agora, para calcular o determinante de uma matriz de ordem 3, eu vou usar a regra de Sarros. Então, já vou repetir aqui na frente a primeira e a segunda coluna, ó. 2, 3, 1. Menos 4, 2, menos 3. Então, agora eu tenho, ó, C, 3, 3 é igual a menos 1 elevado a 6, fica 1 positivo, vezes. Calculando aqui o determinante de ordem 3, usando a regra de Sarros, primeiro eu multiplico a diagonal principal. Ó. Multiplicando aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aqui, menos 4 vezes 0 vezes 1, fica 0. Depois, 5 vezes 3, 15. 15 vezes menos 3 fica menos 45. Nesse sentido, eu conservo os sinais. Agora, multiplicando aqui a diagonal secundária, ó, eu tenho 5 vezes 2, 10. 10 vezes 1, 10. Nesse sentido, eu troco o sinal. Então, fica menos 10. Multiplicando aqui 2 vezes 0 vezes menos 3, vai ficar 0. E aqui eu tenho menos 4 vezes 3 vezes 2. Menos 12 vezes 2, menos 24. Troco o sinal, mais 24. Agora eu tenho C, 3, 3 é igual a 1 vezes... Somando os valores aqui, eu tenho 8 mais 24, fica
32 menos 45 com menos 10, menos 55. Então agora eu tenho C33 é igual a 1 vezes 32 menos 55 fica menos 23. Então aqui eu tenho 1 vezes menos 23. Então o cofator do elemento A33, que é o C33, é igual a menos 23, certo? Então agora, aqui eu tenho o teorema de Laplace. Então aqui, ó, o determinante associado a uma matriz quadrada A de ordem n maior ou igual a 2 é o número que se obtém pela soma dos produtos dos elementos de uma linha ou de uma coluna qualquer pelos respectivos cofatores. Exemplo aqui, ó. Calcule o determinante da matriz A usando o teorema de Laplace. Nesse caso aqui, eu vou usar o teorema de Laplace para calcular o determinante dessa matriz de ordem 4. Então aqui, ó, a primeira coisa que eu vou fazer para calcular o determinante dessa matriz aqui, ó, usando o teorema de Laplace, a primeira coisa que eu vou fazer é escolher uma linha ou uma coluna qualquer dessa matriz. Então aqui eu posso escolher uma linha ou uma coluna. Escolha aquela linha ou aquela coluna que tiver a maior quantidade de zeros. Então aqui eu tenho, ó, na segunda coluna aqui, ó, eu tenho dois elementos iguais a zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou escolher essa coluna aqui, ó. Então eu vou usar os elementos dessa coluna aqui, ó, da segunda coluna dessa matriz. Então agora eu tenho o seguinte, ó, determinante da matriz A. Então o determinante da matriz A o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou pegar cada elemento da segunda coluna e vou multiplicar pelo seu cofator, certo? Então aqui eu tenho, ó, esse elemento aqui, o menos 2, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Então, esse elemento aqui, ó, no caso, ele é o A12. E vou multiplicar pelo seu cofator, que é o C12. Mais. Depois eu tenho o zero. Esse zero aqui, ó, ele está na segunda linha e na segunda coluna. Então ele é o elemento A22. E vou multiplicar o elemento pelo seu cofator, que é o C22. Aí eu coloco mais. Agora eu vou pegar esse outro zero aqui, ó. Esse zero, ele está na terceira linha e na segunda coluna. Então aqui esse é o elemento A32. E vou multiplicar pelo seu cofator, que é o C32. Agora eu coloco mais. Esse elemento aqui, o 7, ele está na quarta linha e na segunda coluna. Então ele é o elemento A42. Então vou multiplicar esse elemento pelo seu cofator, que é o C42.
4, 2. Certo? Então aqui, ó, nesse caso, para calcular o determinante da matriz A, eu vou pegar cada elemento da segunda coluna e vou multiplicar pelo seu cofator. Depois eu vou somar esses produtos aqui. Certo? Então, o primeiro produto aqui, eu vou calcular isso aqui, ó. Calcular o A12 vezes o C12. Então, aqui eu tenho, vou pegar aqui, ó. A12 vezes C12. Então, aqui eu tenho o A12, esse elemento aqui, ó, menos 2. Então, vou colocar menos 2 vezes... Agora o cofator. O cofator vai ser menos 1 elevado a I mais J. Então, aqui, ó, 1 mais 2 vai ficar 3 vezes o menor complementar. O menor complementar, eu vou pegar essa matriz aqui, ó, e vou eliminar a primeira linha e a segunda coluna, ó. Primeira linha e a segunda coluna. Então aqui, ó, eu tenho. Então aqui eu tenho aqui essa matriz aqui, ó. Então no caso eu tenho 1, 5, menos 3. Depois 2, 4 e 1. Depois 3, menos 2 e menos 1. Então, aqui o menor complementar é o determinante dessa matriz aqui de ordem 3. Então, aqui para calcular o determinante aqui, eu vou usar a regra de Sarros. Então, já vou repetir aqui na frente a primeira e a segunda coluna, né? Então, repetindo aqui, ó. Primeira coluna 1, 2, 3 e a segunda coluna 5, 4, menos 2. Então, agora eu tenho, ó, A12 vezes C12. Então, aqui eu tenho, ó, menos 2 vezes menos 1 elevado a 3 fica menos 1. Vezes, calculando o determinante aqui, ó, eu tenho, ó, multiplicando aqui a diagonal principal, ó, eu tenho aqui, ó, 1 vezes 4, 4. 4 vezes menos 1 fica menos 4. Depois aqui, ó, multiplicando essa diagonal aqui, eu tenho, ó, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. E depois aqui, ó, menos 3 vezes 2, menos 6. Menos 6 vezes menos 2 fica mais 12. Agora, multiplicando aqui a diagonal secundária, ó, aqui no outro sentido, ó, menos 3 vezes 4, menos 12. Menos 12 vezes 3, menos 36. Troca o sinal, mais 36. Multiplicando aqui, ó, 1 vezes 1, 1. 1 vezes menos 2, menos 2. Troca o sinal, mais 2. E depois aqui, ó, 5 vezes 2, 10. 10 vezes menos 1 fica menos 10. Troca o sinal, mais 10. Então aqui eu tenho, ó, A12 vezes C12 é igual. Menos 2 vezes menos 1, aqui vai ficar 2 vezes. Aqui eu tenho, ó, menos 4. Somando aqui os positivos, ó, 15 mais 12, 27. 27 mais 36, 63. 63 mais 2, 65. Mais 10, 75. Menos 4 mais 75.
Então aqui eu tenho o A12 vezes C12 é igual a 2 vezes menos 4 mais 75 fica 71. Então aqui eu tenho A12 vezes C12 é igual a 2 vezes 71 fica 142. Certo? Então calculei aí esse produto aí. Agora eu vou calcular aqui, ó, A22 vezes C22. Por que que eu falei para escolher aquela linha ou aquela coluna que tiver a maior quantidade de zeros? Porque aqui, ó, eu vou multiplicar o elemento vezes o cofator. Se o elemento é zero, então o resultado aqui, ó, o resultado aqui desse produto é zero. O mesmo acontece aqui, ó. No caso aqui o elemento A22 é zero. E o elemento A32 também é zero. Então esses dois produtos aqui, ó, esse produto e esse outro produto aqui, ó, resultado é zero. Então vou colocar aqui, ó. No caso, eu tenho que o A22 vezes o C22 é igual a zero. E também eu tenho o A32 vezes o C32 também é igual a zero. Certo? Então agora eu vou calcular o quê? Esse aqui, ó, esse outro produto aqui, ó, que é o A42 vezes o C42. Então o elemento aqui, o A42, é o 7. Então agora eu tenho, ó, eu vou calcular aqui, ó, o A42 vezes o C42. Então no caso o elemento é o 7, ó. Então eu vou pegar o 7 vezes o cofator. No caso o cofator é menos 1 elevado a I mais J, 4 mais 2, 6, vezes o menor complementar. Então aqui o menor complementar aqui, eu vou pegar essa matriz aqui, ó, e vou eliminar a quarta linha e a segunda coluna. Então aqui eu tenho essa matriz aqui, ó, 6, menos 1 e 0. Depois 1, 5, menos 3. E depois 2, 4 e 1. Então agora aqui, ó, para calcular o determinante aqui, ó, dessa matriz aqui, ó, de ordem 3, eu vou usar a regra de Sarros. Então vou repetir aqui na frente a primeira coluna, 6, 1 e 2, e também a segunda coluna, menos 1, 5 e 4. Certo? Então agora eu vou calcular aqui, ó, A42 vezes o C42. Então eu tenho aqui, ó, 7 vezes menos 1 elevado a 6 é 1. Calculando o determinante de ordem 3 aqui, ó, usando a regra de Sarros, eu tenho, ó, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 1, 30. Multiplicando aqui, ó, eu tenho menos 1 vezes menos 3 vai ficar mais 3. Então 3 vezes 2 fica 6. E depois aqui, ó, resultado aqui é 0. Agora no outro sentido aqui, ó, multiplicando aqui, ó, então aqui fica 0. Depois, essa diagonal aqui, ó,
6 vezes menos 3, menos 18. Menos 18 vezes 4, menos 72. Troca o sinal, mais 72. E depois essa diagonal aqui, ó. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 vezes 1, menos 1. Troca o sinal, mais 1. Então, A42 vezes o C42 é igual a 7 vezes 1 fica 7. Somando os valores aqui, ó, eu tenho 30 mais 6, 36. 36 mais 72, 108. 108 mais 1 fica 109. Então, agora eu tenho aqui, ó, A42 vezes o C42 é igual a 7 vezes 109, que é igual a 763, certo? Então, agora, eu tenho, ó, o determinante aqui, ó. Agora eu vou somar todos esses produtos aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, o determinante da matriz A. No caso, eu tenho o A, 1, 2, vezes C, 1, 2. Mais, depois eu tenho o A, 2, 2, vezes o C, 2, 2. Depois, mais, depois eu tenho o A, 3, 2, vezes o C, 3, 2. Mais, depois eu tenho o A, 4, 2, vezes o C, 4, 2. Então, eu vou somar todos esses produtos aqui, ó. Então, eu tenho o determinante da matriz A. Então, aqui os valores que eu encontrei, ó. Primeiro valor, 142. Então, eu vou somar aqui, ó. No caso, vou colocar aqui, ó. 142 mais esse produto aqui, ó, é 0 e o outro também, ó. Então, esse produto aqui é 0. Esse outro aqui também é 0. E depois eu tenho esse outro produto aqui, ó, que é 763. Então, agora é só somar esses valores, ó. Determinante da matriz A vai ser igual a 142 mais 763. Então, determinante da matriz A é igual a 905. Então, aqui, ó, eu tenho o determinante da matriz A, que é igual a 905. Nesse caso, eu tenho o determinante da matriz A usando o teorema de Laplace.